O local que reconciliou João Bouza da Costa com a cidade de Lisboa dá título ao livro publicado pela Sextante Editora e marca a estreia literária do autor. Travessa da Abençoada é um livro de reencontro da memória. É sobre a exatidão da imaginação que também falamos. Eu, na Alemanha, passei 16 anos na Alemanha, como digo, fiz de tudo. Eu vivi na Baviera, é um povo muito específico também. Mas era completamente diferente disto aqui assim. Portanto, eu vim para cá e tive contato com outras gentes, com uma outra cidade completamente diferente e diferente daquela que eu conhecia anteriormente. E devo dizer que foi muito estimulante, não é? Era uma cidade completamente diferente da Lisboa que eu deixei 16 anos antes, cheia de conflitos, cheia de tensões. Vivem aqui pessoas muito pobres, muitas culturas, africanos, indianos. Isso foi uma coisa que me espantou, não é? Esse convívio. Depois também, a partir de uma certa altura, graças a determinados programas de recuperação urbanística, começaram a aparecer jovens, aliás, que eu relato isso no livro também, achei isso extremamente interessante. E foi isso, e foi à procura dessa gente e dessas pessoas, e também de mim próprio, que eu vi uma reflexão, não é? Sobre mim próprio, sobre a minha família, que eu fui à procura, não é? Mas, de facto, eu comecei a sentir que aquilo é muito importante para mim. E depois fui juntando, e a partir daí, esse, digamos, foi o material a partir do qual eu comecei a compor o livro, não é? Estas pessoas, as personagens do livro, é importante realçar uma coisa, é que existe de facto uma realidade, existem personagens que têm a ver com pessoas que aqui existiram ou que ainda existem, mas a partir do momento, isso tem a ver com esse processo de escrita, houve a procura, portanto, de criar, há todo um processo criativo em que eu me afastei, portanto, talvez a parte mais interessante seja precisamente essa, em que as personagens começaram a ganhar a sua própria individualidade e eu fui atrás delas, fui à procura da sua própria coerência e isso é aquilo naturalmente que me entusiasma mais no ato de escrever, porque é aquilo que nós não podemos controlar, não sabemos para onde é que vai parar, não é? Onde é que elas vão parar, o que é que elas vão me dizer. A minha mulher, quando lê o livro, ri-se muito, ou fico assim muito admirada porque pensa que certas personagens, inclusive a figura, a mulher do tradutor, não é? Estrangeira, alemã, é uma mistura de muitas coisas que nos aconteceram, de coisas que têm a ver com ela, coisas que têm a ver com outras pessoas. Depois surgem aspectos nossos noutras personagens, histórias que nós vivemos, que nós ouvimos, a nossa própria biografia fictícia, enfim, é tudo uma grande mistura. Mas, de facto, há personagens que aqui viveram e que aqui morreram também, não é? O caso, por exemplo, da criança autista, eram os vizinhos cá de baixo, o próprio senhor, o próprio Orelhas, não é? O velhote, morreu aqui neste prédio e foi uma coisa que me tocou muito, não é? Era uma pessoa muito desamparada. Os drogados também, não é? Também existiu um casal de drogados, enfim. Mas é claro que o pouco contato que eu tinha com eles, no fundo, toda a vida interior que eu relato dos toxicodependentes que eu relato no livro, é uma vida inventada por mim, não é? O difícil foi tentar encaixar o material que eu tinha, não é? E desenvolvê-lo. Depois colocou-se o problema também de dar a todo esse material muito heterogéneo uma certa homogeneidade, não é? E pareceu-me assim uma estrutura muito clara, muito straight, não é? Assim, horas em vez de capítulos, e depois esses 24 horas é quase assim, a estrutura de uma tragédia clássica, quase assim, muito clara, muito definida. E foi a ideia que eu tive para tentar, digamos, estruturar todo esse material, não é? Leia mais Travessa da Abençoada, de João Bouza da Costa, e leia melhor. Até amanhã.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.